A gente quer saber muito da plena pausa, mas antes da gente chegar tanto na parte do negócio quanto na parte da própria menopausa mesmo, né? Eu queria que você falasse quem é você sem citar carreira, sem citar trabalho e sem citar formação. E aí, quem é você, Márcia? Eu sou uma mineira, desbravadora, que sempre quis morar fora da minha cidade natal. Eu nasci em uma cidade no interior de Minas, de 18 mil habitantes, chamada Botelhos. A referência ali hoje é o Café Orfeu, produzido lá. Então, eu falo que o Café Orfeu tem que me patrocinar, por favor. Todo lugar que eu passo, eu falo do Café Orfeu, porque a gente tem ali um Jequitibá-mãe maravilhoso, e é o símbolo do café. Então, eu venho dessa cidade de Minas, saí muito nova dali, aos 19 anos, e nunca mais voltei. Então, hoje eu estou há 17 anos já em São Paulo, desbravando. Sou mãe do João e da Luísa, e sou uma curiosa nata. Já dá para saber que você é uma curiosa, e eu não sei até, vou fazer essa pergunta mesmo assim, porque quando a gente olha a sua trajetória, a sua carreira, você tem aquele perfil que a gente adora trazer aqui para o Vale, porque ele não é um perfil nada óbvio, né? Então, para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente, a Márcia ela é formada em economia, né, Márcia? Você MBA em negócios, quase 20 anos de mercado corporativo lá, né? Vai virar CEO, sei lá, vai para um caminho corporativo super natural. Aí, de repente, você olha lá no LinkedIn dela, tem estudo de psicanálise e trabalho em clínica, né? Clinicando como psicanalista. E, de repente, fundou uma startup. Quando a gente olha para trás, é fácil conectar os pontos, né? E entender essa colcha de retalhos que forma o que é uma startup, uma fintech que aborda um tema que é tão sensível, enfim, a gente já fala muito disso. Mas eu queria saber, Márcia, o que te move? Desde o início, uma inquietude sobre pessoas, conhecer as pessoas. Eu sou muito ouvinte. E sabe quando você senta num lugar e vem sempre alguém contar a história e você depois fala, nossa, essa pessoa falou isso, aquilo. E fala, mas você ficou 5 minutos com a pessoa, como você pegou o RG? Não, mas eu não perguntei nada, ela que me contou. Então, sempre eu fui essa pessoa. Eu acho que eu gosto de ouvir, eu gosto de saber sobre pessoas, e isso diz muito dessa caminhada. Embora eu tenha feito uma trajetória toda corporativa, eu tenho um histórico anterior que minha mãe, logo que passou pelo climatério, ela se aposentou muito jovem, antes dos 50 anos, porque na época ela já foi admitida na prefeitura da cidade para dar aula, ela tinha 15 anos. Ela começou a dar aula, quando fazia ainda o magistério. Então, ela se aposentou super jovem e ela fez uma transição para o empreendedorismo, logo depois de se aposentar. E aqui eu acompanhei e eu acabei atuando junto com ela nesse empreender ao longo de toda a faculdade. Então, eu atuei no mundo corporativo e comecei a estagiar ali, fazendo economia já no primeiro ano e tal, mas nunca deixei de empreender. E esse empreender é muito esse lugar de pessoas também. Eu tive também um negócio, um empreendimento em 2008, voltado totalmente para mulheres. Isso durou 3 anos, eu vendi, e aí foi ali que eu falei, gente, o que essas pessoas falam? O que é isso? Eu fiquei mais curiosa ainda, foi onde eu descobri a psicanálise, deixei aquilo ali guardadinho, voltei para o mundo corporativo, fiquei 6 anos e resolvi fazer uma transição. E aí eu me planejei muito bem, eu trabalhava e à noite eu fazia formação em psicanálise. Depois eu fui aos poucos deixando o corporativo e me planejando já junto com a empresa. Na hora que eu tivesse a clínica ali estabelecida, eu saí, né, do corporativo e foi o que eu fiz. Mas tem essa escuta, esse relacionamento, e principalmente com mulheres,
ao longo da trajetória toda. Isso me move. Márcia, aí você falou que você ajudou com a sua mãe num negócio e depois você teve um negócio. Você pode falar rapidinho quais eram esses negócios? A minha mãe, ela começou a revender lingerie. E revenda mesmo, gente, sacoleira, era em casa, uma coisa que ela nunca tinha feito na vida. Um dia passou uma pessoa falando: "Olha, eu tenho uma fábrica, estou procurando revendedoras e me disseram que a senhora, revende". Ela: "Não, mas posso", porque ela estava num período ainda, ela estava enfrentando um início de depressão e o médico disse: "Você precisa arrumar algo para sair de casa". Porque é uma pessoa que trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Ela era diretora de escola. Quando repara, ela teve essa quebra e também junto com o climatério e tudo mais. Isso eu me lembro porque foi algo muito marcante ali naquele momento. Eu era adolescente, eu tinha uns 13 anos de idade. E eu comecei a revender. Ela ficou anos com esse negócio, arrumou revendedora, formalizou pouco ali desse negócio. E eu, para ter o meu trocado e para ir na casa de um, na casa de outro, eu falei: me dá aqui que eu vou ser comissionada. E eu vendi, durante toda a faculdade. E quando eu vim para São Paulo, as minhas clientes da época da faculdade, muitas amigas fizeram essa transição de vir para São Paulo também. "Você não vende mais?" Eu falava: "Não, não vendo". "Mas você tem que vender", era muito legal, porque não era simplesmente vender a lingerie, eu fazia uma cesta, fazia uma caixa, "Ah, é aniversário, é aniversário de namoro, vou ficar noiva, vou casar". Era todo um Um marketing, né? marketing, algo diferente, sempre fugindo do padrão. E eu abri uma loja aqui que chamava Scarlett, uma boutique sensual. Ficava ali no coração do Itaim Bibi. Eu tive esse negócio durante 3 anos. Então, na frente era uma loja de lingerie, no fundo a gente tinha um salão que a gente fazia chá de lingerie, cursos. A gente fez mais de 350 ensaios sensual com fotógrafa, e aí você fazia a sua revista. Aquelas mulheres chegavam com uma demanda e eu falava: "Gente, o que elas estão falando?". Eu não tinha 30 anos ainda. "O que é isso que elas dizem?". E aí uma repórter que morava ali do lado, ela era do Metro, do jornalzinho que entregava no Farol. Um dia, conversando com ela, eu dei uma entrevista para eles no Dia da Mulher. Eu falei: "Eu queria muito entender o que é essa demanda que elas trazem". Ela falou: "Márcia, isso só a psicanálise para explicar". Eu falei: "A psicanálise?". Ela: "Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, até então". Uau! Uma mineira recém-chegada de São Paulo, ali naquele meu mundo Aham. diferente, falei: "O que é psicanálise?". E aí eu fui fazer um primeiro curso na Casa do Saber com o Luiz Hans e me apaixonei. Eu falei: Quando eu tiver oportunidade, eu quero entender sobre isso, porque é fantástico".